Falarmos aqui com os irmãos a respeito da influência da teologia e do uso da teologia na vida prática da igreja. E eu quero começar aqui com uma leitura bíblica, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Sentados mesmo como estamos, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? Quando a gente pensa sobre esse assunto, qual o assunto? O tema da nossa palestra é a teologia e a prática cristã. Sobre isso que nós vamos falar aqui, a teologia e a prática cristã. Então, quando a gente pensa na teologia ou na palavra teologia, a gente percebe que essa palavra ela vem de duas expressões gregas. A primeira expressão é a expressão theos, tá certo? Ou theos, né? Então, teologia é a junção de duas expressões gregas. A primeira expressão, theos ou theos, né? E theos ou theos é a palavra grega que é utilizada no Novo Testamento para referir-se a Deus. Então, theos ou theo é o nome grego de Deus. E a outra palavra que forma a palavra teologia é a palavra logos, que de forma aportuguesada a gente chama de logia, né? Então, logos significa o quê? Significa estudo, significa tratado, significa conhecimento, significa palavra, significa disciplina, significa expressão, significa conhecimento, né? Então, as duas juntas, theos, logos, formam a palavra teologia. E teologia é o que? É o conhecimento ou o estudo de Deus. Estudar teologia é buscar um maior conhecimento de Deus. Nós não somos gnósticos, ou seja, nós não entendemos que você precisa conhecer para ser salvo, mas nós somos ortodoxos, no sentido de que nós valorizamos que após a fé, ou seja, após o indivíduo receber Jesus pela fé, ele precisa tomar conhecimento de Deus, de Jesus e desta fé. Então você não precisa conhecer para ser salvo, você precisa conhecer Jesus para ser salvo, você precisa ter um encontro com Jesus para ser salvo, precisa nascer de novo para ser salvo, precisa se converter para ser salvo, precisa passar pela obra da regeneração para ser salvo. Mas uma vez que é salvo, aí você precisa ser ortodoxo, no sentido de ser um indivíduo que busca o conhecimento, e ortodoxia aqui no sentido de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento, no sentido de buscar compreender, no sentido de buscar aferir. Então, eu não creio para ser, eu não sou salvo para crer, eu creio e porque creio eu quero conhecer, entende? Então, a teologia, ela é esse estudo, esse conhecimento de Deus. Só que, o que a gente vê ao longo da história? Que a palavra teologia, ela tornou-se um termo intercambiável, ou seja, ela se tornou um termo polissêmico. E o que é essa polissemia que as palavras tomam?
que as palavras se revestem, que as palavras recebem. A polissemia tem a ver com o fato de que, às vezes, uma mesma palavra é usada para muitos contextos e em muitos sentidos. Um exemplo prático é a palavra manga. Manga é a fruta, a manga rosa, né? A manga espada, não é verdade? A manga tome, a manga palmer, é a manga, é a fruta. Mas a manga também é a manga da camisa, da camiseta, que inclusive a minha está dobrada aqui. Mas nós temos, por exemplo, lá no Nordeste, uma expressão que eu gosto muito, aliás, dessas expressões nordestinas, eu sou um amante dessas expressões muito regionais, mas que falam assim de coisas muito interessantes dentro daquela cultura, né? Que é a expressão mangar, no sentido de você zombar do outro. Fala-se assim, tá mangando comigo. O que quer dizer mangar com o outro, ou mangar do outro? Quer dizer satirizar, zombar, desprezar, não é assim? Tá mangando comigo. Então, veja que a palavra manga é uma palavra que, se ela estiver solta, ela pode ter várias aplicações. A palavra teologia, ela guarda essa polissemia também. Por quê? Porque o que é teologia? Ora, no aspecto semântico, ela é o estudo de Deus, o estudo de teós, logos teós, o estudo de Deus. Mas a palavra teologia, ela tem múltiplas significações. Eu elenquei algumas aqui. Por exemplo, a teologia pode ser usada para se referir ao próprio curso de teologia. Os irmãos que estão começando um curso aqui, a partir da semana que vem, o pastor Marcos depois vai trazer maiores detalhes para os irmãos, um curso básico de teologia, com uma grade que tenha matérias que os irmãos vão estudar ao longo do tempo. Esse curso, qual o nome dele? Não é o curso de engenharia, não é o curso de medicina, não é o curso de filosofia, nem de sociologia, é o curso de teologia. Então, teologia é o curso. E às vezes alguém chega no seu trabalho e pergunta assim, você está estudando o que mesmo? Aí você fala teologia. E você, quando fala teologia nesse sentido, você não está falando da matéria do estudo de Deus, você está falando do quê? Está falando de tudo o que acontece no seu curso. Olha, eu tenho que sair mais cedo do trabalho porque eu vou para a teologia. O que é vir para a teologia? Vir para a teologia é tomar um café, tudo isso faz parte de vir para a teologia. Vir para a teologia é encontrar os irmãos, é assistir a aula, é ter um intervalo para interagir, é isso. Então, teologia pode ser utilizada para esse curso. Agora, a teologia também pode ser usada no sentido de o pensamento doutrinário, o pensamento bíblico, o pensamento hermenêutico, exegético, que alguma pessoa, ou que alguma escola, ou que algum grupo detém. Então, nesse sentido, teologia é o pensamento de uma pessoa, o pensamento de um grupo, o pensamento de uma escola. Vamos dizer, a teologia calvinista, a teologia arminiana, a teologia wesleyana, a teologia luterana, a teologia de Spurgeon, a teologia batista, a teologia presbiteriana, a teologia pentecostal, a teologia tradicional, a teologia dos adventistas, a teologia dos testemunhas de Jeová, a teologia dos pentecostais, dos tradicionais ou dos neopentecostais. Então vejam que a palavra teologia aqui ela é usada no sentido de que ela descreve o pensamento de uma pessoa, o pensamento de um grupo, o pensamento de uma comunidade, o pensamento de uma escola. Por exemplo, a teologia mackenzista. O pastor Marcos fez Mackenzie, ele tem uma teologia que permeia aquele ambiente. A teologia batista, né? A teologia que se ensina aqui é a teologia da Assembleia, entende? Então, a teologia como esse pensamento de uma pessoa, de um grupo, de uma escola, de uma igreja, de uma denominação, etc. Ou também a teologia
pode se referir à própria matéria teologia, que é o estudo de Deus. Por quê? Quando os irmãos forem fazer o curso de teologia, começando a partir de semana que vem e tal, vai ter uma matéria que vocês vão olhar lá na grade. Não, a grade não está exposta aqui, mas vai ter uma matéria que você... Teologia vai ser. Hã? A primeira introdução à teologia. Pronto, a primeira é introdução à teologia, né? Então vejam que a introdução à teologia é exatamente você conhecer todo esse acervo que envolve o curso de teologia. E dentre esse acervo nós vamos ter uma matéria que vai ser o estudo de Deus, onde nós vamos pegar a figura do Pai e tentar entendê-lo dentro daquilo que as Escrituras trazem. Então aqui teologia tem a ver com a matéria, com a disciplina, tem a ver com o tema, né, específico do estudo de Deus. Outra coisa, teologia também pode se referir a um livro. Não sei se os irmãos já ouviram falar de um livro chamado Teologia Sistemática. Teologia sistemática, muito provavelmente, enquanto os professores forem ministrando aos irmãos, os professores vão falando: olha, vocês têm que comprar uma teologia sistemática. Por exemplo, quando eu comecei lá no curso de Direito, os professores falavam: comprem um vademecum para vocês. O que é o vademecum? A palavra vademecum são duas palavras latinas, né? Que querem dizer o seguinte: anda comigo. A palavra vademecum é anda comigo. E é o que? É a nossa Bíblia do Direito. É um compêndio assim, com várias leis, entende? Códigos ali, desde a Constituição até as leis esparsas. E aí você vai andando. O problema é que aquilo só vale por um ano, às vezes só vale por um semestre, porque você compra um negócio daquele. Aí tem uma reformulação na lei, aquela lei que está aqui já não tem validade, você tem que trocar, né? Então, geralmente se compra um vadimeco na vida e depois na hora da prova da OAB compra outro só no curso, né? Mas é o vademeco, é a Bíblia do Direito. E quando a gente olha para a teologia, né? O curso de teologia em si, nós temos também essa ideia de que a teologia sistemática, ela é um livro, e esse livro os irmãos vão receber indicações dele. Pega lá uma teologia do Vincent Schenck, pega lá a teologia do Wayne Grudem, pega a teologia do Pannenberg, pega a teologia lá do Meyer Pearman, pega a teologia, e aí vai, né? Então, teologia é um termo polissêmico, que pode significar muitas coisas. Agora, quanto ao curso de teologia em si, ele deve ser utilizado em que sentido? No sentido de instrumentalizar-nos para que a gente possa servir melhor na igreja. A teologia, enquanto essa formação, esse curso, esse modelamento, essa forja que se estabelece a partir do estudo da palavra de Deus aqui de forma sistemática, a teologia nesse sentido, ela tem um viés de instrumentalização, e esse é um sentido bonito e que talvez seja o único sentido real da palavra teologia. Porque quando que a teologia se aproveita? Quando que ela se torna útil? Quando que ela sai do campo da intangibilidade, o campo da abstração e vem para o mundo concreto? Quando ela deixa de ser um exercício meramente intelectual e ela se torna um instrumento de habilitações, de licenças, de capacitações e de preparo para a igreja. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu posso gostar de teologia enquanto livro? Sim, mas aqui está no campo das ideias. Eu posso gostar da teologia enquanto disciplina, dentro das muitas disciplinas? Pode, mas está no campo das ideias. Eu posso gostar de teologia, por exemplo, enquanto essa ideia de um pensamento de um autor ou de uma escola, assim, mas está no campo das ideias. Quando que a teologia sai da prateleira e vem para o chão de fábrica? Quando é que ela vem para o piso? Quando é que ela molha o pé no barro? Só quando ela serve de fato e de verdade para instrumentalizar.
Se a teologia, ela só me trouxer capacidade intelectual, mas não mobilizar as minhas mãos, ela é um conhecimento inútil, ela é um conhecimento desprezível. Ela precisará necessariamente traduzir-se em condições, em habilitações, em habilidades e assim sucessivamente. Quando aqui nós estamos numa igreja batista, né? Então os irmãos, como batistas que são, e eu sou da Assembleia, e a Assembleia não foi fundada por presbiterianos, ela foi fundada por batistas. Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas, entende? Então nós temos uma teologia mais ou menos assemelhada. Pouquíssimos são os pontos de divergência doutrinária, pouquíssimos são os pontos de divergência doutrinária. Em regra, a gente tem um pensamento harmônico, e nesse pensamento, a teologia que se presta é uma teologia bíblica. E a teologia bíblica, ela não é meramente acadêmica, ela não é meramente axiomática, ela não é meramente dogmática, ela não é meramente epistemológica. Não, tudo isso aí são termos bonitos, mas se esses termos não forem dissolvidos por uma concretude, essa teologia não vai passar de falácias e mais falácias, e palavras e mais palavras. E Tiago disse assim, que a gente não deve ser ouvinte, mas a gente deve ser o quê? Praticante. Ele diz, olha, o que interessa mais não é o quanto você sabe, o que interessa mais é o quanto você faz com o que você sabe. Tem gente que sabe muito pouco, mas utiliza o pouco que tem num grande, amplo aproveitamento. Tem gente que sabe muito, mas não consegue traduzir esse muito que ele sabe para a vida da igreja, para o auxílio pastoral e assim sucessivamente. Então, a ideia da nossa aula aqui, a ideia desse papo é dizer para os irmãos que a nossa teologia, ela deve influenciar diretamente na nossa vida cristã. Então, você não pode fazer teologia para se tornar arrogante. Você não pode fazer teologia para se tornar em si mesmado. Você não pode fazer teologia para se tornar empavonado. Não, você tem que fazer teologia para entender a profundidade das escrituras e que você pode, a partir desse conhecimento que tem, auxiliar outros irmãos também a ir galgando novos patamares no conhecimento de Deus e tudo que a fé cristã tem a apresentar. Então é isso, não pode fazer teologia para se sobrepujar quanto aos outros, para se impor. Isso não é teologia. Aliás, a gente desestimula o irmão que quer fazer o curso de teologia para depois sair intolerante, impassivo, né, na rua, dizendo que não consegue mais ouvir qualquer um, que não consegue mais, né? Por quê? Porque ele não tem tolerância com irmãos que... É claro que ao longo dos anos, se Deus te deu a oportunidade de ministrar, você vai sempre ministrar. Esse é o conselho que se dá. Mas, por outro lado, nunca perdendo a humildade, nunca deixando de ter os pés no chão. Amém, irmãos? Então a teologia boa não é aquela teologia que te torne um indivíduo ultra acadêmico, mas um indivíduo que não tolera ninguém, não suporta ninguém, nariz empinado, desequilibrado, que não te melhorou, a teologia te piorou. Eu digo para você, some da teologia. Teologia foi um veneno para você. Teologia não fez bem para você. Some da teologia, não é bom para você a teologia. Agora o indivíduo, quando se deixa quebrantar, ao quebrar pelo conhecimento da palavra de Deus, né? Diz que um dia chegaram no Isaac Newton, o maior de todos os físicos que a história da humanidade já conheceu, e disseram assim: Newton, você chegou muito longe, você viu ao longe. Aí Isaac Newton falou: eu só consegui ver ao longe porque ao longo da história muitos construíram conhecimento e eu pude subir no ombro de gigantes. Aí eu pude ver ao longe. Então a gente é um pigmeu, a gente precisa subir nos ombros dos gigantes para conseguir olhar ao longe, entende? E se a gente não tiver essa humildade, nós não prosperamos na teologia. A teologia não fez bem para nós, né? Diz que numa escola na Idade Média, o indivíduo, quando entrava, ele era filósofo. Quando ele estava no meio do curso,
ele era inteligente. Quando ele terminava o curso, ele era verdadeiramente o ignorante. Aí alguém perguntou para ele: mas você chegou aqui filósofo, no meio do curso você virou inteligente, agora você é o ignorante. Aí ele diz: é verdade, quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que tem para conhecer, e mais humilde a gente vai ficando, mais pé no chão a gente vai se tornando. E esse deve ser o nosso procedimento, essa deve ser a nossa conduta, porque aí sim a teologia vai fazer bem para a igreja, aí sim a teologia vai trazer saúde para os irmãos, entende? Aí sim a teologia vai ajudar. Muito bem. Historicamente, o estudo teológico, ele não começa agora. Historicamente, o estudo teológico, ele começa logo nos contextos bíblicos. Nós temos no Antigo Testamento algumas passagens que mostram que o texto sagrado era lido, mas também ele era explicado. Ele era lido, mas ele também era explicado. Quando a gente vê as palavras, por exemplo, de Moisés, ele dirige-as ao povo sem tecer maiores explicações. É muito expositiva a fala mosaica, isso por todo o Pentateuco. Mas depois, quando a gente começa a ver o surgimento dos sacerdotes, o surgimento dos levitas, o surgimento do ancianato, o surgimento do ministério profético, aí a gente já começa a ver que o texto sagrado não é só lido e não é só exposto de forma direta e de forma não participativa, mas quando a gente começa a ler, a partir dos profetas principalmente, nós vemos ali o texto sendo lido e explicado. E aí nós temos várias vezes, quando Neemias releu no capítulo 8 de Neemias a lei para todo o povo disse: a gente não entende, Neemias. E o texto fala assim, que o Neemias então pôs-se a explicar. Então a teologia, ela vem a partir daí. Depois, no período interbíblico, antes de iniciar o período interbíblico, ali no período de Esdras, o Esdras vai reunir o povo e ele vai reescrever a partir da tradição oral tudo o que tinha na Tanar judaica, que é o Antigo Testamento nosso. Na nossa Bíblia, 39 livros, na Bíblia dos judeus, 24 livros. E ele vai reescrever, e quando ele está reescrevendo a Tanar judaica, ele vai criar ali a grande assembleia. E a assembleia era de quê? Que assembleia é esta? É a assembleia de homens cultos que conheciam as escrituras a ponto de poder explicá-las. Eles eram homens capazes de explicar a lei. Daí vem, no período intertestamentário, quando os judeus, aliás, um pouco antes, quando os judeus, eu falei de Esdras logo, mas quando os judeus estão na Babilônia, lá nas sinagogas, que surgem as sinagogas ali você tem a prática de leitura de orações e também de explicações nas sinagogas. Depois vem o Esdras com a grande assembleia, e no período intertestamentário, que vai de Malaquias até Mateus, nesse período vai surgir alguns grupos que vão se dedicar à explicação da Bíblia. Dentre eles os rabis, os rabones, o rabinato, que são os mestres da lei. No Novo Testamento a gente os vê como mestres da lei. Depois deles nós vamos ter ali os escribas, que são escritores da lei, eles são copistas, então eles precisam ter grandes habilidades na área no momento de escrever, E nós vamos ter os fariseus, que são extremamente capazes na hermenêutica e na exegese, a ponto de se tornarem defensores do que está escrito e da lei e da forma como eles interpretam aquilo. No Novo Testamento começa então Jesus, aliás, João Batista ele vem já explicando, cada das passagens do Antigo Testamento. O Senhor Jesus também, ele vai explicar, ele é conhecido como mestre, ele vai explicar o texto. E aí tem lá em Atos 8, um etíope, que Filipe fala para ele: você entende o que você lê? Aí ele fala o quê?
ele diz: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Eu preciso de explicações, entende? E depois vem ali no livro, obrigado pastor, vem ali no livro de Atos, de forma geral, várias vezes que os homens vão explicando o texto bíblico, e até que chega nas cartas. E o que são as cartas, se não explicações? Só que aí a igreja encerra o seu primeiro século, seu primeiro século com essa prática de fazer teologia. Como que é a teologia que é feita lá? É uma teologia oralizada, uma teologia baseada em explicar a partir de escolas, a partir de posicionamentos rabínicos, o texto sagrado. Só que de repente passa aquele período da igreja primitiva, vem então a era dos pais da igreja, e os pais da igreja, uma parte deles, ou uma boa parte, vai se dedicar a fazer o quê? A explicar o texto, e explicar agora não só os textos de forma direta, mas vão explicar as doutrinas que saem dos textos. Uma das doutrinas que logo no começo já vira confusão é a respeito da divindade e humanidade de Cristo. Se Cristo era só homem, se Cristo era só divino, ou se Cristo tinha dupla natureza, a união hipostática e assim sucessivamente. Outro tema que trouxe ali um desafio para os pais foi o tema da trindade, a trindade. Como é que se explica a trindade? Porque a gente não tem essa palavra trindade na Bíblia, mas nós temos o conceito que a palavra trindade procura traduzir. Então o que seria essa trindade? Como é que você pode ser defensor de um pensamento trinitariano sem se tornar um indivíduo que pregue o politeísmo ou o surgimento de muitos deuses? Como é que Deus, que é um único ser, pode estar dividido ou estruturado em 3 pessoas? E os pais vão se dedicar a isso. Depois vem o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, quem que ele é? Ele é uma força, ele é uma energia, ele é uma manifestação etérea, ele é um vento, o que que ele é? Não, os pais tiveram que organizar isso daí. Então vejam que a teologia ela não surge agora, ela é uma coisa que já vem sendo utilizada. Daí os pais vão fazer concílios, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, e vão trazendo ali todas as declarações e confissões de fé, e isso vai atravessando até o século V. Quando chega no século V, a Igreja Católica ascende, e com a ascensão da Igreja Católica, a teologia ela passou a se tornar uma teologia puramente papal. O Papa se tornou o Pontifex. O pontífice, o pontifex em latim, que quer dizer aquele que é a suprema ponte. E ele não é só a suprema ponte no sentido de nos ligar com Deus através do perdão que só o Papa pode dar, mas ele também é para o entendimento de toda a teologia. E aí, a partir do Papa, nós começamos a receber uma série de ensinamentos, etc. E isso vai durar no período da era medieval todo. Graças a Deus, quando chega no século XI, Deus vai começar um movimento na igreja de criar escolas. Mas esse movimento, ele é chamado de movimento escolástico. Anselmo de Cantuária é uma cidade da Itália, ele vai começar esse movimento escolástico. Quer dizer, alguns irmãos cansados do Papa só definir a teologia, eles vão começar a buscar conhecimento e se reunir, não na igreja, porque não havia liberdade, mas se reunir em monastérios, se reunir em fazendas, em chácaras, em casas, em reuniões escondidas, E ali eles faziam estudos, e dentre o movimento escolástico vai surgir um cara importantíssimo chamado São Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino vai escrever uma obra teológica extraordinária chamada Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E essa suma teológica, ela é a condensação, ela é o conglobamento, ela é o aglutinamento, ela é a reunião de todo o pensamento teológico. E aquilo vai trazer uma base literária para a igreja, uma teologia escrita maravilhosa.
Só que Deus vai levantar em paralelo ao movimento escolástico o movimento dos monasticistas, que vão querer fugir da dominação da igreja, dessa ideia da centralidade e da deificação papal, e esses irmãos vão dentro do monastério começar a fazer teologia, e vão começar a discutir teologia, vão começar a trazer ensinos, e a partir dali pequenos grupos de rebeldes contra a igreja, pequenos grupos de irmãos que não se submetem àquela teologia posta, imperialista, aquela teologia impositiva, papal, cega, que não discute, que não tem utilidade para a igreja, no sentido de ter utilidade para a comunidade, só tem utilidade para o Vaticano. Então aquilo começou a causar angústia nos irmãos, e pequenos grupos foram surgindo. O grupo de Pedro Valdo, os valdenses, o grupo dos albes, os albigenses, foram surgindo grupos de rebeliões, e esses grupos foram fazendo pequenos movimentos, até que Deus vai levantar dentro do escolasticismo, dentro do monastério, Deus vai levantar lá na Alemanha um frei agostiniano por nome Martinho Lutero, que um dia resolve fazer teologia, ler o livro de Romanos e tentar entender o livro de Romanos. E quando ele lê o livro de Romanos, ele descobre que não é por bula papal que uma pessoa é perdoada, não é porque oferece ofertas que a pessoa é perdoada, é por causa do sangue de Cristo e da fé em Cristo. Aí ele descobre a justificação pela fé em Cristo, e ele vai e traz de volta esse texto de Romanos, quando Paulo vai dizer: o justo viverá da fé. Claro que Paulo está citando Abacuque, e ele vai fazer uma teologia, e ele não vai, aquilo vai arder no coração dele, vai arder a ponto de um dia ele ser colocado para dirigir uma igreja, a igreja de Wittenberg. E lá em 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da abadia de Wittenberg as 95 teses contra a igreja católica. Uma obra extraordinária, porque ele fala contra as indulgências, ele quebra ali os argumentos de um teólogo que tinha naquele tempo, chamado João Tetzel. Diz que o Tetzel reunia as multidões nas ruas e nas praças, e o Tetzel dizia assim, para as pessoas ficarem em silêncio, porque ele falava que quando as pessoas depositassem a oferta no gasofilácio, quando Deus ouvisse o tilintar das moedas caindo no fundo do gasofilácio, a porta do purgatório era aberta, e as almas dos antepassados daquela pessoa era liberta, as almas eram libertas. Então ele dizia: fulano vai dar oferta agora. Aí a pessoa pegava os dobrões, as moedas, e jogava lá, e aí todo mundo ficava aguardando, ouvindo a moeda atravessar o gasofilácio e bater. Quando ela tilintava lá embaixo, aí vibravam, dizendo: mais uma alma foi livre do purgatório. O Lutero vem nas 95 teses, diz: que papagaiada, o João Tetzel não serve nem para ser artista, não serve nem para ser palhaço de circo. O João Tetzel está mentindo, porque as pessoas são salvas pela justificação em Cristo Jesus, e isso pela fé, E aí esse documento vai circular. A partir dali vai ter dentro, aliás, não só a partir disso, mas dentro disso vai ter ali o João Calvino, lá na Suíça, produzindo um volume teológico interessantíssimo, chamado Institutas de Calvino, 21 livros, inclusive está até numa promoção. Essa semana eu vi numa promoção legal, os livros do Calvino todos por R$219 numa livraria. Eu achei muito legal, todas as obras, todo o volume, todo o compêndio das Institutas de Calvino. E aí ele vai trazer ali também um argumento teológico, resgatando valores teológicos extraordinários, e a teologia vai tendo serventia. É isso que eu quero falar, a teologia vai tendo utilidade. A Suíça nesse tempo, ela divide, ela não aceita o imperialismo e a dominação romana mais. Ao lado de Calvino, porque Calvino está em Genebra, do lado dele em Zurique, lá na Suíça também, surge Ulrich Zwingli, um outro
reformador, e ele também vai fazer um movimento teológico de conflito contra a dominação católica, e a partir daí vão vir outros teólogos interessantíssimos. Aí vem a igreja anglicana, que faz também, eu sei que tem um aspecto histórico lá e político, porque o reino queria ser disciplinado, mas tem um viés também, que é essa ruptura, quer dizer, a teologia, ela vem rompendo com o poder que está posto, de modo que a teologia vai surgindo ali. Ora, depois a igreja vai entrar numa hibernação, porque vem a reforma, igreja católica de um lado, igreja cristã protestante do outro, e ela vai entrar numa hibernação, mas Deus não vai deixar a igreja paralisada. Deus vai movimentar a igreja através dos avivalistas. Daí os avivalistas vão surgir. Jonathan Edwards, não na ordem exatamente, mas Jonathan Edwards, o Charles Haddon Spurgeon, o próprio Charles Finney, o próprio George Whitefield. Deus vai levantando esses grandes homens que vão fazer o quê? O que eles fazem? Teologia. E que tipo de teologia? Uma teologia que faz com que a igreja se movimente, com que a comunidade tenha novas atividades, novo sentido. E aí a teologia vai ganhando contornos extraordinários. Os irmãos aqui, eu perguntei ao pastor, os irmãos são de confissão tradicional, certo? Não. Então eu vou trazer um pouco da história aqui, que tem a ver mais com um viés pentecostal, que é da onde meu reduto, da onde eu tenho mais conhecimento e tal. Lá no século XX, no comecinho do século XX, Deus vai começar na Rua Azusa um grande avivamento. E nesse avivamento, alguém diz assim, não tem teologia lá. Mas uma das matérias, não sei se o Marcos vai colocar essa matéria na grade, que é a matéria da história do pentecostalismo, a história dos avivamentos. E aí você vai ver que, sabe aonde nasce o movimento pentecostal? O movimento pentecostal, ele não nasce na casa das irmãs. Não há nenhum demérito se nascesse na casa das irmãs. Grandes coisas começaram em garagens, Diz que quando Steve Jobs, ele foi começar a Apple, ele foi expulso da faculdade, e ele começou na garagem do amigo dele. Todo mundo quer ter um iPhone hoje. Então, não é porque começou na casa dos outros que não tem valor. Aliás, o Senhor Jesus pregou grandes sermões em casa, operou grandes milagres a partir de casas, A partir de casas, a gente tem muitas transformações. Então, não há demérito, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Havia o seminário, e lá no seminário, Charles Fox Parham pregava, e diz que havia uma segregação na igreja naquele tempo, que os negros tinham que estudar do lado de fora. Então os negros estudavam do lado de fora através de um buraco que o Charles Fox Parham ele mandou produzir lá, para que a voz dele chegasse, porque só brancos podiam estar na igreja e só brancos podiam estar na sala de aula. E aí o Fox começou a falar ali, e de repente naquele ambiente teológico ele começou a expor a teologia pentecostal, na verdade do Espírito Santo, que é a pneumatologia, e ele começou a expor para os irmãos, e Deus tomou uma irmã e ela falou em línguas estranhas, que é a Agnes. Depois vem o movimento da Rua Azusa, onde o que se prega ali é teologia, não a teologia paulina, no sentido de que ser cheio do Espírito desdobra-se em boas obras éticas e morais. Ser cheio do Espírito desdobra-se nisso. Mas em Atos nós temos que ser cheio do Espírito desdobra-se também em outras manifestações espirituais. E aí foi isso que o William Seymour ele fez, e a partir dali começou a ter então uma explosão pentecostal. E Daniel Berg, Gunnar Wingre, depois de passarem não necessariamente por esse movimento, pelo movimento de Chicago, não de Los Angeles, mas vieram para o Brasil, chegaram aqui e fundaram a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus existe até hoje. Veja que a teologia, ela sempre vem no sentido de fazer a igreja se movimentar, ela vem no sentido de instrumentalizar os irmãos, ela vem no sentido de dar para os irmãos respostas, habilidades, capacidades, porque se não for para isso, a teologia é inútil. A teologia é perda de tempo. Você não vai ganhar dinheiro com a teologia. Se o pastor der um curso para você de direito extrajudicial, você sem ser advogado, você pode ganhar dinheiro. É mais útil do que ficar ouvindo o pregador aqui falando teologia. Sem OAB, você pode ganhar dinheiro, porque tem muita coisa que não precisa, no direito extrajudicial de ter OAB, e você pode fazer, entende? Então se você fizesse um curso de suco, você ganhava mais na sua vida. Teve uma irmã, amiga
amiga nossa que fez um curso de suco. Como que era? Foi aprender a fazer suco. O curso tinha tantas horas e ela aprendia a fazer suco. Aprendeu a fazer suco. Se você não tiver uma teologia que desdobre para a vida, é melhor fazer um curso de suco. Você é melhor fazer qualquer outra coisa, ficar em casa maratonando a sua série que você gosta e assim sucessivamente. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes parece um pouco duro o que a gente está dizendo, mas é porque não tem como a gente pensar na história da teologia sem pensar nessa prática cristã. Entende o quanto ela influencia, o quanto ela muda. É importante a gente ver que a teologia fornece-nos ferramentas práticas. Então, para que ela nos fornece ferramentas práticas? E eu concluo. Ela fornece ferramentas práticas para que a gente pregue. É importante que a teologia, ela te instrumentalize para que você pregue. Obrigado. Para que você possa pregar. Em Romanos 10,14 diz: como pois invocarão aquele em quem não crer? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão senão a quem pregue? Então como é que qual a utilidade, qual a serventia, qual que é a funcionalidade, qual que é a necessidade da teologia? É me instrumentalizar para que eu possa pregar, e pregar com autoridade, pregar como quem sabe o que está pregando, entende? Pregar no sentido de ensinar, no sentido de construir um pensamento, no sentido de difundir o evangelho, no sentido de levar a palavra de Deus. Aí alguém diz assim: pastor, quer dizer então que se eu não fizer teologia eu não posso pregar? O pastor Luiz Saião, numa das entrevistas dele, aquela revista Christian Today, que é Cristianismo Hoje, ele diz lá que se você não souber as línguas originais, que você não pregue. E é interessante que esta é uma ideia, que você precisa fazer o curso teológico, saber um pouco das línguas originais, para depois pregar. Nós cremos que um pregador leigo pode ser um poderoso instrumento de Deus, mas se você tiver a oportunidade de se preparar, a sua mensagem será muito mais cortante, com maior autoridade. Entende o que eu estou dizendo? Então a teologia, ela te habilita para que você possa pregar. Por exemplo, como é que você fala assim: o irmão prega? Tinha um pregador lá, tinha um pastor nosso, que ele era um pouco desrespeitoso com isso. Ele dizia assim: Henrique, para mim tanto faz se é você pregando ou se é uma criança, prega do mesmo jeito. Aí eu um dia falei para ele: pede para essa criança trazer uma palavra para os irmãos sobre eleição incondicional. Fala para ela trazer, por favor, pede para ela trazer. Pede para ela trazer um sermão aqui sobre a chamada graça absoluta, a super graça. Fala para ela trazer. Por que você não põe um tema para ela a respeito dos desigrejados e diz para ela fazer o sermão? É claro que trazer uma palavra para a igreja, Deus vai usar todo mundo para trazer uma palavra para a igreja, sim ou não? Mas você só vai conseguir trazer respostas bíblicas se você tiver essa instrumentalização, se você tiver essa formação. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Então é muito interessante que a gente deve olhar para a teologia como esse modo, como este instrumento que Deus dá para nós, para que a gente possa se habilitar para a pregação. O pastor Marcos falou a respeito de um curso que eu tenho. Eu ministro esse curso desde 2016, chama Curso de Formação de Pregadores. É bem legal. Eu começo lá sobre o pregador, depois eu venho trazendo a questão da história da pregação, depois eu trago critérios do que pregar, depois eu venho apresentando um método exegético e hermenêutico, depois eu apresento os tipos de sermões, depois a gente monta os sermões e depois eu fecho com o pregador no púlpito. É bem interessante isso aí. Se você quiser fazer, dia 13 agora eu vou começar uma nova turma, vai ser na quinta-feira online, né? Mas se você não fizer esse curso, não tem problema. Quando você estiver aprendendo aqui, naturalmente você vai perceber as suas mensagens mudando. Você vai perceber que você consegue entrar em temas mais complexos. Como é que eu entro no tema do batismo no Espírito Santo sem dominar a teologia? Porque vai depender do viés teológico. Ora, se você tem um viés teológico tradicional, calvinista, por exemplo, né? Ou não calvinista, mas tradicional, que entende que o batismo no Espírito Santo acontece no momento que o indivíduo recebe Jesus,
Então, você tem que dizer que, nesse aspecto, pode ser dito que o batismo no Espírito Santo está relacionado à salvação, porque se você coloca como termo intercambiável o penhor, o selo e o batismo no Espírito Santo no ato da conversão, então se não aconteceu aquilo, quer dizer que o Espírito não agiu na sua vida completamente. Para nós pentecostais já é um entendimento diferente. O entendimento é que o indivíduo tem o selo, tem ali o penhor, mas o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, dando dons, etc. Aí como é que você coloca uma criança para ensinar isso? Apontar essas diferenças sem causar confusão entre os irmãos? Entende o que eu estou dizendo para os irmãos? Não dá para a gente dizer assim, mas Deus usa as crianças. É claro que usa as crianças, mas esse ministério é um ministério para homens formados, mulheres formadas, pessoas que tenham, de fato, de verdade, a teologia como um apoio, e ela vai te dar maior capacidade de pregar. Outra coisa, a teologia nos ajuda também nesse processo de discipulado. É muito interessante, Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa ideia do discipulado tem a ver com o quê? Tem a ver com você ensinar valores cristãos a pessoas. E como é que você ensina valores cristãos sem conhecer esses valores? É importante entender o que significa o gomo do fruto do Espírito, que é o amor, que é a humildade, que é a mansidão, que é a benignidade, que é a temperança, que é a fé, e assim sucessivamente. Então, se eu não conheço isso de forma mais aprofundada, como é que eu vou discipular? Eu digo para o irmão o pensamento comum, eu digo para ele aquilo que todo mundo fala, eu digo para ele aquilo que ele podia ouvir no bar, aquilo que ele podia ouvir na conversa, na conversa do almoço na firma ou dentro do trem. Eu não tenho nada de diferente, eu não falo nada, eu não acrescento nada. Agora, quando nesse processo de discipulado você tem uma pessoa com conhecimento teológico, que ela pega essas virtudes, esses elementos virtuosos e começa a trabalhar esses elementos, daí então a fé cristã e os valores cristãos e o discipulado cristão ganham outros contornos. Eu tenho que ensinar a criança no caminho que deve andar, mas eu tenho que ensiná-la numa profundidade tão grande que eu crie nela tantas raízes que mesmo depois que ela seja velha, ela não vai se esquecer. E por que não? Porque eu coloquei as sementes lá, bem no fundo do coração, da alma e da mente dela. E esse corte para colocar as verdades do Evangelho bem nos recônditos mais profundos da alma do sujeito, a gente só consegue fazer se a gente tiver algum tipo de conhecimento doutrinário, bíblico e teológico. Amém, queridos irmãos? Então a gente precisa da teologia no auxílio da nossa formação e no auxílio do discipulado. Outra coisa, a teologia é importante na ação social. Por quê? Porque Tiago vai dizer em Tiago 1,27 que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta. Qual é a religião pura? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ora, como é que eu falo sobre ação social? Não a partir de um aspecto ideológico partidário, ideológico político, mas falar do que é e dos motivos e das consequências e da forma e do procedimento da ação social à luz da teologia. Eu preciso conhecer, à luz da Bíblia, né? Eu preciso conhecer um termo teológico que é o termo da imago Dei, que no direito a gente trabalha muito, só que a gente trabalha com outro nome, dignidade da pessoa humana. O que no direito é chamado de dignidade da pessoa humana, biblicamente é imago Dei. Nós temos a imagem de Deus. Nós não somos dignos por nós mesmos, nós somos dignos porque há em nós a imagem de Deus. Então quando eu vejo ali um indivíduo que está na miséria, que está na pobreza, eu vou lá ajudá-lo. Eu não vou ajudá-lo porque eu tenho convicções sociológicas, porque eu tenho ideias de promover aqui um mundo igualitário. Não é isso, não é isso. É porque eu olho para ele com a imagem de Deus. E eu preciso entender o que é essa imagem de Deus no homem. E a teologia, ao longo dos anos, ao longo do tempo, conforme você vai estudando, você vai compreendendo, isso vai ficando mais claro. E aí é engraçado que mesmo sem você nunca ter feito um curso de direito, você não conhece a norma maior, não conhece
declarações universais de direitos humanos, você não conhece as constituições, mas você fala de dignidade da pessoa humana, como se você tivesse estudado com Hans Kelsen. Às vezes assim, mas como é que você sabe de tudo isso aí, meu? Você nunca foi na faculdade? Aí ele diz, eu tenho uma Bíblia, e eu leio, e eu sei que o ser humano é a imagem de Deus. O ser humano não é um saco de moléculas, ele não é fruto de um acidente. Não, ele é aquele sobre o qual Deus repousa todo o seu amor. E o Cristo que nunca ousou sair do seu trono para redimir anjos, se humilhou a ponto de salvar homens. Esse homem tem valor. É a teologia que faz isso. Entende, irmãos? É a teologia que me traz essa consciência, essa ideia, né? Esse pensamento. Por exemplo, a teologia auxilia na governança eclesiástica, no governo da igreja. Quais são os tipos de governos que a igreja tem? Bom, tem uma matéria chamada administração eclesiástica, né? Que às vezes não administra muito ela no básico, né? Ministra mais no médio. Tá no básico aqui? Então, os irmãos foram abençoados, porque ela geralmente não vem no básico, ela vem no médio, né? Mas o que é isso? A gente vai aprender sistemas de governo de igreja. Existem pelo menos 3 grandes sistemas de governo de igreja. Existe o modelo episcopal, que aí você tem um cara na frente, um pastor, presidente na frente, que ele conduz tudo, e ele conduz ali, a palavra dele é a palavra final. Você tem um modelo presbiteral, que aí ele não tem toda a palavra, ele tem uma parte, mas ele tem que consultar o presbitério e aprovar tudo com o presbitério. E você tem o modelo congregacional, que aí você não faz tudo que você quer também, mas não consulta só o presbitério ou a junta, você consulta a plenária, né? As igrejas batistas geralmente consultam plenária, né? É um modelo de igreja mais participativo. Na Assembleia a gente participa lá, como? Obedecendo. Então a gente aprende desde cedo lá uma coisa que a gente leva para a vida inteira. Qual que é? Como é que é? Manda quem pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então você chega para uma criança lá na escola dominical e fala assim: meu filho, como é que é aquela frase lá assim? Como é que os pastores gostam de falar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mandaram eu desci. Mas é o nosso modelão de trabalho. E dá certo, tudo bem. No outro modelo já tem. Então tem que entender, e a teologia te ajuda a conviver com isso. É uma angústia você ficar numa igreja com uma mente nesse modelo episcopal, querendo conviver numa igreja mais participativa, ou querendo participar numa igreja que não participa. E aí você fica em crise, em conflito, você não consegue adorar a Deus em paz. Por quê? Porque, meu amigo, aqui é assim, meu amigo. Aqui é assim, esse é um modelo. Se você conhecesse esses modelos, você ia ver onde você se encaixa e ia procurar uma igreja que mais se harmoniza você. Eu sei que é duro isso. Puxa, eu gosto daqui. Mas aqui o pacote é completo. Aqui você compra a porteira fechada. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, isso é importante, né? Conhecer, por exemplo, qual que é a confissão de fé. Qual é a confissão de fé dessa igreja? Isso tem a ver com a administração eclesiástica. Existe a confissão de fé batista, não é assim? Confissão de fé batista. Então, ela tem uma confissão de fé. Tem coisas que, se eu chegar aqui e começar a pregar, como, no caso eu não sou um pastor batista, sou um pastor assembleano, mas se eu fosse um pastor batista, eu pregasse aqui, o pessoal da junta lá fala assim: meu amigo, peraí, isso aí que você está falando, está ferindo lá o artigo tal, item tal, resolução tal, nós não pregamos assim. Mas eu não gosto disso. Tudo bem, essa porta é bem larga, você vê que tem escada aí para te ajudar, tem obreiro para te ajudar, meu amigo, Deus abençoe. Porque a gente trabalha assim, e isso não gera conflito. Entende o que eu estou dizendo? E conforme você vai estudando, a sua mentalidade vai ampliando, para entender que existem. Essa semana nós estávamos conversando um assunto que na teologia tem isso, meus irmãos, essa liberdade que a gente tem para falar. O Marquinhos estava contando para mim a respeito de uma tristeza. Não uma tristeza no sentido dele ficar chorando pelos cantos, uma tristeza pastoral. Dele dizendo assim: poxa, tem um obreiro lá que ele tem todo o perfil, entendeu? Para ser colocado à frente. Mas a nossa igreja tem uma confissão de fé. E essa confissão de fé para os obreiros exige, por exemplo, que seja batizado no Espírito, com a evidência de línguas. Mas ele é muito bom. Mas fala em línguas? Não. Então é como a gente exige. Não,
mas ele tem tudo. Mas ele fala em línguas? Não, está na confissão, filho. É simples assim. Entende o que eu estou dizendo? Na hora que a gente está lá, né, doutor, recebendo aquelas notas devolutivas do cartório, aí o cartório vai falar assim, faltou aqui, ó, o sinal público. O sinal público, o que é o sinal público? É o seguinte, o sinal público existe muito quando você tem um documento que é de municípios diferentes. Foi reconhecida a firma aqui, está tudo certo, mas tem que vir no município e ter um sinal público lá. É só aquele dedão, já viu aquele dedão do cartorário que fica dedo assim na assinatura, é só um dedo daquele lá, mas você tem que perder tempo, e às vezes você perde até um prazo, às vezes perde até alguma coisa por causa disso. Mas não faltou o sinal público, tinha que ter um sinal público. Mas faltou o sinal. Então, veja aqui, a teologia ela te dá essa capacidade de compreender. Existem sistemas de governo, existem confissões de fé, entendeu? Existem princípios administrativos que eu não posso quebrar, né? Por exemplo, em relação à estrutura de igreja, a igreja batista ela trabalha mais com igrejas independentes, né? Assim, a gente já trabalha mais com congregações, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem uma igreja em Barueri que é mãe, né, de 34 igrejas, consegue compreender? E nós temos, não sei quantas batistas tem em Barueri, mas deve ter muitas batistas em Barueri, né? E cada uma é autônoma, ainda que tem vínculos fraternos, sim ou não? Tem vínculos fraternos, tem vínculos até financeiros, às vezes, o irmão está ajudando o outro lá com aquele compromisso, sabe? Mas não está debaixo do mesmo teto, né? Então é isso, tá? Outra coisa, a questão do governo, dos departamentos, né, da estrutura da própria igreja, a teologia te ajuda nisso. Vai ter departamento? Não vai? Tem pastor que prefere não trabalhar com hall de membros, não trabalha com hall de membros, então não tem hall de membros. Mas a minha carteirinha, não tem carteirinha, irmão. Não, mas como é que vive assim? Vive normal, está vivendo, comendo, bebendo, dormindo, casando e dando-se em casamento. A igreja está cheia, está comprando patrimônio, está fazendo tudo e não tem hall de membro. Mas eu sou membro de lá, tudo bem, mas não tem hall de membro, entende? Mas se você faltar, o pastor te liga, meu amigo, você não está vindo, meu amigo, o que aconteceu? A nossa igreja já trabalha com hall de membro, ela já trabalha com departamentos, né? Trabalha com departamentos. Nas igrejas mais tradicionais, às vezes você tem ali o departamento, vamos dizer assim, de mulheres, né? Eu não sei como chama, mas de mulheres, ou lá é círculo de oração. De mulheres, ou de homens, né, ou de crianças, etc, entendeu? Então, isso aí a teologia vai te ajudando. E, por outro momento, na questão das disciplinas e das exclusões dos irmãos, a teologia te dá essa capacidade. A igreja, ela disciplina as pessoas, e você precisa ter esse conhecimento, e esse conhecimento, ele, né, tem disciplinas. Então, como é que mas isso é um absurdo. É um absurdo disciplinar a pessoa. Mas você pode ser expulso da sua casa, dependendo do quanto você aprontar na sua casa. Na casa não pode, né? Dependendo, se você não obedecer direitinho. Eu tenho 22 anos casado, eu sei muito bem, né? A minha mulher fala, eu digo, tá certo, amor, é isso mesmo. Você tem que, entendeu? Então, existem disciplinas, por exemplo, você tem a questão da advertência verbal, você tem ali, por exemplo, tirar das atividades, você tem, por exemplo, né, tirar, às vezes, tirar das atividades e dos cargos, né, tirar, por exemplo, da ceia. E o outro exemplo é a excomungação do corpo. E aí você fala, mas como que eu lido com isso, né? Mas isso é bíblico, e a teologia te ajuda a lidar com essas coisas. Faz parte da história da igreja, da estrutura da igreja, né? Outra questão, ela te ajuda a lidar com, a teologia te ajuda a lidar com os problemas contemporâneos. Quais são os maiores problemas contemporâneos? Se você tivesse um lápis ou uma caneta aí, e falasse assim, quais são os grandes perigos que você vê rondando a igreja cristã hoje? Você vai encontrar aí 5, 6 grandes perigos, né? Por exemplo, nós temos um problema, que é o problema relacionado aos desigrejados. Então, como é que a gente vai fazer com os desigrejados? Então, tem esse entendimento, tem uma agenda para os desigrejados. A teologia te ajuda a lidar com isso. A teologia te ajuda a lidar com o movimento apostólico. Movimento apostólico, não tem problema você ter no organograma, né, na estrutura administrativa da sua igreja, o cargo de apóstolo, de bispo, não tem problema. Você pode ter,
O que você não pode fazer teologicamente é atribuir a esse apóstolo, a esse bispo, o peso doutrinário que tinham os apóstolos da Bíblia. Entende o que eu estou dizendo? Você não pode dar esse poder para eles. Um dia eu fui pregar lá no Alphaville, numa igreja, aí era uma igreja apostólica, aí meu amigo me convidou, vamos lá, fui lá, cheguei lá, ele falou assim, o pastor, eu preguei, né, era um culto de ceia, preguei sobre a ceia, tal, quando terminou a ceia, tomamos a ceia, eu falei, oh, glória a Deus, não aconteceu nada de anormal aqui, né, aí estamos quase indo embora assim, aí o pastor pegou e falou assim, meus irmãos, porque ele não tinha pegado no microfone ainda, né, os irmãos estavam dirigindo o culto, aí foi a primeira vez que ele falou, eu quero que entre aqui agora uns negócios aqui. Aí entraram, eram umas carimbeiras. Os irmãos já ouviram falar de carimbeiras, aquele negócio de carimbar, que é um negócio plástico assim que você levanta e molha ali, é uma almofadinha que você coloca ali. Aí as carimbeiras, né? Aí entraram umas carimbeiras grandes assim. Aí ele falou assim, Deus falou comigo, essa é uma palavra apostólica, Deus falou comigo. E ele disse que você deve colocar a planta do seu pé aqui. Você vai tirar o sapato. E aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai dar para você. Você vai deixar a sua marca. Então, se você quer que Deus te dê essa parede, você vai meter. Se você quer que Deus te dê um carro, vai meter. Irmãos, a igreja toda assim, ó, afluiu lá para frente. Eu fiquei imparável no meu lugar. Foi uma coisa, um Deus nos acuda, os irmãos tirando. Aí ele falou assim, e você vai embora para casa desse jeito. Então se você quer um terreno, você vai andar lá naquele terreno, você vai carimbar o lugar, é o lugar do milagre. Então, você quer dizer, esse movimento que você quer uma instabilidade, você não sabe o que vai acontecer. É uma surpresa, é aquela tensão, é uma tensão, você não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então a teologia ela te ajuda a enfrentar essas coisas, né? Então ela vai te ajudar com esses problemas. A Bíblia fala assim, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, mas não retém tudo. Examinai tudo, mas retende o quê? Retende o bem, aquilo que é bem, aquilo que é bom, você retém, entendeu? Então a teologia ela te ajuda nessa sua atuação cristã, né? No serviço cristão, na sua disposição em fazer a coisa de forma organizada. A teologia deve estar a serviço do rebanho de Cristo, porque Pedro vai dizer, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus deseja. A teologia ela deve se aliar às tradições da igreja, aos usos e os costumes, e nos habilitar para que a gente pregue, para que a gente discipline, para que a gente sirva com paixão, para que a gente governe com sabedoria, para que a gente atue na ação social, para que a gente viva de uma forma correta. E aí, a nossa teologia, que ela não seja apenas correta, mas que ela seja uma teologia viva, que nos leve a viver de forma correta. Amém, irmãos?